Caríssimos irmãos e irmãs, chegamos ao segundo domingo do tempo comum. Domingo passado celebrávamos a Epifania do Senhor e não sei se parece curioso a vocês, mas na segunda-feira foi a festa do batismo do Senhor. Havia um evangelho próprio falando do batismo de Jesus e nós estamos nesse evangelho de João tratando dos arredores desse batismo, né? Diretamente nós não estamos falando dele, mas nós estamos falando do testemunho de João Batista. E como nós estamos no ano A, poderíamos nos perguntar por que não estamos lendo Mateus, né? Como vocês bem sabem, cada ano a igreja escolhe para o domingo um evangelho específico. Ano A, Mateus; ano B, Marcos; ano C, Lucas. Este ano é o A. Porém, o evangelho de João não tem um ano específico, ele vai costurando muitos dos domingos, e é o caso do segundo domingo do tempo comum, que sempre começa com este evangelho. O evangelho que vai nos falar desse testemunho de João, de Jesus enquanto Cordeiro de Deus. Nós estamos meditando, porque estamos no segundo domingo do tempo comum, o início da vida pública de Jesus. A vida pública de Jesus começa no batismo. E aqui, o Evangelho, a partir de São João, nos coloca perguntas importantes que, muito embora nós já o tenhamos ouvido outras vezes, e porque somos católicos, até nos acostumamos com isso, é muito importante que nós possamos reavaliar, reescutar a palavra e, de algum modo, mais uma vez, fazê-la germinar, brotar no nosso coração. São João Batista nos apresenta Jesus como sendo o Cordeiro de Deus. Todos nós escutamos isso em todas as missas. Eu elevo nosso Senhor Jesus Cristo, mostro à comunidade e digo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É natural que nós, então, façamos uma associação direta de Jesus Eucaristia com este Cordeiro de Deus. Porém, quando nós olhamos, então, para este evangelho e nós nos perguntamos e nos deparamos diante de para quem ele foi escrito, nós deveríamos então nos perguntar: quem é o Cordeiro de Deus para um judeu típico do primeiro século? Quem é esse Cordeiro? E aqui vem à nossa memória de maneira forte o texto do Êxodo, no capítulo 12, que vai nos mostrar uma história que ficou muito conhecida, né, de todos nós, na história do povo de Israel, na libertação do Egito. O que Deus, então, antes da última praga, que é o massacre dos primogênitos, faz? Diz que vai enviar um anjo, e esse anjo vai passar, e se as portas dos umbrais não estiverem marcadas com o sangue do cordeiro, se as famílias não tiverem consumido esse cordeiro, cozinhado ele, né, comido todos eles, essas famílias que não fizerem isso, vão acabar perdendo seus primogênitos. E, historicamente, o que nós observamos é isso. O caso mais emblemático é a morte do filho do faraó, não é? E aqui fica uma alusão muito interessante. O Cordeiro de Deus, então, o Cordeiro do Antigo Testamento, o Cordeiro da libertação, do Êxodo, ele não marca a libertação propriamente dita, ele marca o início dela. Porque a última praga é o que faz o coração do faraó, então, permitir que o povo de Israel saia do Egito, e só depois eles vão atravessar o Mar Vermelho, só depois eles vão passar 40 anos no deserto, para finalmente chegar na Terra Prometida. O Cordeiro, então, é este sinal. O sinal, então, desta longa jornada, do qual Deus, nas suas promessas de fidelidade, liberta a Israel. São João, o evangelista que escreveu, porque ele sabe disso, desta compreensão do Cordeiro para um judeu, vai dizer para nós: se vós não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Ele coloca isso na boca de Jesus: se vocês não comerem da minha carne, se vocês não beberem do meu sangue, vocês não terão a vida em vós. E ele fala o comer não no sentido figurado, o verbo grego é mastigar. Se vocês não se alimentarem, tal como o povo de Israel se alimentou do cordeiro antes da libertação, vocês não terão a vida em vós. São João então nos apresenta que esse cordeiro libertador é o próprio Cristo. Ele está dizendo para nós que o próprio Cristo é o verdadeiro cordeiro. Porém, o Antigo Testamento, que trata tantas vezes desse cordeiro deste modo, em um dos trechos da Sagrada Escritura no Antigo Testamento, ele trata o cordeiro de modo diferente.
na profecia de Isaías 53, nós vamos ouvir o cântico do servo sofredor. Texto então que nós lemos todos os anos na sexta-feira da paixão. Nós lemos assim: como cordeiro enviado ao matadouro, esse servo, castigado por nossos crimes, esmagado por nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, fomos curados por suas chagas. O profeta Isaías então apresenta a figura do servo, aquele então que para um judeu isso era absurdo. Uma coisa é nós dizermos que alguém pode ser um instrumento de libertação. Outra coisa muito diferente é dizer que alguém se responsabiliza pelo pecado do outro. Isso não há nada comparável no Antigo Testamento, exceto o texto de Isaías 53. Portanto, então, quando São João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está fazendo referência a este servo. E ele nos mostra então, com essas duas expressões, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nosso Senhor Jesus Cristo é o novo Cordeiro. E ele é o servo de Yahvé, ele é o servo de Deus, que sobre ele, sobre o coração dele, sobre a vida dele, as nossas iniquidades serão depositadas. Segue o texto com algumas colocações de São João Batista que são intrigantes, por assim dizer. São João Batista diz, no versículo 30, que Jesus existia antes dele. Ele fala assim: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. Claro que nós já tratamos disso no tempo do Natal, mas se nós lembramos dos textos, dos relatos bíblicos, São João Batista é pelo menos 6 meses mais velho que Jesus. Ele é mais velho que Jesus, ele não é mais novo. Mas o texto diz que ele existe antes. E é claro que aqui São João Batista está falando da divindade de Jesus. Porque o Verbo de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, existe desde sempre. O que acontece então no momento do Natal é que Deus assume a nossa humanidade. E é isso que São João Batista apresenta para nós. Mas, ainda mais curioso, é no versículo 33, São João Batista dizer que não conhecia Jesus. Como assim? Ele não conhecia? Não era primo? Ou parente? Como a tradução você quiser escolher. Como ele diria que não conhece Jesus? E aqui os padres da igreja vão nos ajudar muito, São João Crisóstomo e São Cirilo de Alexandria, a olhar este texto e tentar dar uma resposta que seja compatível com a realidade. Por que então João Batista afirma que não conhecia Jesus? Porque, como diz São João Crisóstomo, se nós tomarmos o livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, finalzinho do primeiro capítulo, versículo 80, São Lucas vai dizer de João Batista que o menino crescia e se fortalecia, e vivia e fortalecia-se em espírito, e vivia nos desertos até o dia que apareceu em público em Israel. Portanto, São Lucas vai dizer que ainda muito novo, João Batista vai para os desertos e que ele só volta a aparecer quando ele começa a sua missão de Batista. Muito bem, ele não cresce em Jerusalém, não cresce com a sua família, não cresce então convivendo com Jesus Cristo. E muitos estudiosos, sobretudo estudiosos modernos, depois da descoberta dos escritos de Qumran, onde a gente descobriu ali uma comunidade judaica, ascética, de homens celibatários, chamada comunidade de Qumran, comunidade dos essênios. Acredita-se, e o Papa Bento XVI defende isso em Jesus de Nazaré, quando vai falar de João Batista, que João Batista era um essênio, era um membro da comunidade de Qumran. Isso justifica o porquê que ele se vestia daquele modo, porquê que ele comia daquele jeito, e porquê então nós podemos ler um texto onde João Batista diz que não conhece Jesus. Por isso faz sentido. E aqui há uma pergunta talvez interessante: como que ele poderia ter ido parado nessa comunidade, né? Assim como na Idade Média nós tínhamos os mosteiros, onde muitas famílias colocavam seus filhos ali, não era diferente também nessa comunidade essênia. Muitas famílias, consagrando os seus filhos ao Senhor, colocavam ela para ser cuidada ali pelaquela comunidade, e João Batista teria sido, desde a sua infância, um consagrado ao Senhor, que é como nós vemos também nos Evangelhos. São Cirilo de Jerusalém vai nos dizer: Jesus não conhece Jesus de vista. Ele sabe que Jesus é o Messias não porque ele é primo de Jesus,
ou porque Nossa Senhora, ou Isabel, ou Zacarias teriam dito que ele era o Senhor. Ao contrário, quem diz a São João Batista quem é Jesus é o próprio Deus, porque ele diz: eu vi o Espírito descer como pomba do céu e permanecer sobre ele. E aquele Deus, aquele que me conduziu a batizar, me disse: a quem você ver isso, esse é quem batiza com o Espírito Santo. E ele vai dizer: eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. São João Batista então é este homem que nos dá o testemunho de que este Jesus que nós vemos é o Cordeiro, o novo Cordeiro, é o servo de Yahvé. E não só isso, ele é aquele que batiza com o Espírito Santo. Porém, nós devemos nos perguntar qual que é a missão de Jesus. E essa é a tarefa que a primeira leitura nos se colocou para nós hoje. Deus, na profecia, fala então para o seu servo aqui: não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Deus diz ao seu servo, nosso Senhor: eu te farei luz das nações, para que a minha salvação chegue até aos confins da terra. Dizendo então que Jesus não é só para aquele povo de Israel pequeno, daquela primeira travessia no deserto. Ao contrário, Jesus é destinado, se encarna nosso Senhor Jesus Cristo para salvar a todos os homens, a mim e a você. E aqui fica uma questão importante. Quando nós lemos a segunda leitura, e no tempo comum a segunda leitura não necessariamente tem uma ligação direta com as outras leituras. Tempo do advento, tempo da quaresma, todos os textos são muito interligados. No tempo comum não. A segunda leitura é uma espécie de catequese. Nós estamos diante aqui então da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, e o que chama a atenção é que São Paulo não chama nas suas cartas os cristãos de cristãos. O termo que ele usa para falar dos cristãos é santos. Ele diz assim: chamados a ser santos. E ele vai dizer sempre: aos santos que estão na comunidade tal, aos santos que estão naquela comunidade. Por que São Paulo diz isso? Porque para ele, aqueles que foram batizados, ou seja, aqueles que foram lavados e resgatados pelo sangue deste Cordeiro, que São João Batista nos anuncia, estão separados. São pessoas que vivem no mundo, mas não são desse mundo. Ele está no fundo, falando que os cristãos são chamados a viver a mesma santidade de Jesus. E aqui, eu termino a homilia nesse último aspecto, lembrando de uma coisa importante. Nós, para crermos e realmente experimentarmos que o Cordeiro tira o pecado, precisamos reconhecer o pecado em nós. Eu só posso dizer que ele pode tirar algo de mim se eu pressuponho ou creio que tem algo em mim que ele precisa tirar. Com a evolução da psicologia, da psicanálise, todas as teorias que foram muito importantes no conhecimento humano, essas percepções da psicanálise, da psicologia, nos ajudaram e ajudam a tantas e tantas pessoas a perceber muitas vezes a origem das suas dificuldades. Por que eu sou uma pessoa mais ríspida? Por que eu sou muito irritadiço? Por que automaticamente eu reajo de tal modo? Por que eu estou tendo um comportamento perigoso? E todas essas coisas servem como instrumentos e como ferramentas para que nós nos conheçamos melhor. Porém, a percepção daquilo que nós somos, a compreensão dos nossos limites, das nossas debilidades, não implica dizer que isso possa amenizar ou suavizar o fato de que nós temos falhas e temos problemas. Porque muito facilmente a gente transforma uma culpa numa autoaceitação. Não, mas eu sou assim mesmo. Isso muitas vezes é vendido como qualidade de vida, como saúde mental. Quantos de vocês já não ouviram isso? E aqui a gente precisa ter um pouco de cuidado, porque a culpa muitas vezes é vista como algo extremamente negativo. Mas a culpa, na verdade, é o caminho que Deus nos coloca em nós para que a gente deixe Ele ser Deus em nós. Então muitas vezes a gente passa 20, 30 anos, 10 anos, escuta às vezes uma palavra e aquilo toca e nos faz lembrar de uma situação lá de trás e a gente vê que aquilo não foi bem. E nós nos confessamos não porque isso nos ofende, ou porque isso nos faz mal, ou porque isso de algum modo no nosso coração dói, mas porque isso doeu no coração de Deus. E porque somos cristãos, nós então olhamos para Jesus e dizemos: Senhor,
tira esse pecado da minha vida, tira esse pecado do meu coração. Caímos, levantamos, continuamos nessa luta de cada dia, no tempo comum da nossa vida, alimentados pelo Cordeiro Pascal que nós recebemos na Eucaristia, para que a gente tenha forças para a nossa peregrinação de 40, 50, um ano, quem sabe. Mas é porque Jesus tira esse pecado e nos dá a sua força e o seu poder, que nós podemos cantar com o Salmo. Com prazer faço a vossa vontade, guardo em meu coração vossa lei. Dizia o Salmo, cantado tão bonito aqui, né? Eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Não porque alguém disse que tem que fazer, não porque o padre, o catequista, o catecismo, o papa disse isso, aquilo, outro, mas porque a graça de Deus que tira os meus pecados, que me lava dos meus pecados, dá a mim uma graça especialíssima, a de ter prazer em corresponder à vontade de Deus. Isso é a vida cristã. A vida cristã não é um mero moralismo, porque senão nós estaremos nos conduzindo a nossa mentalidade para um certo judaísmo, que basta cumprir a lei. Quantas vezes vocês já ouviram isso aqui com o Padre Eduardo falando de modo até exaustivo aos domingos? A experiência do Evangelho não é essa experiência. Se nós começamos a tratar essa experiência desse modo, nós vamos acabar mal, frustrados, culpados de uma maneira muito negativa, longe da misericórdia de Deus, longe do amor de Deus. Porém, aqueles então que reconhecem no seu coração a necessidade, né, e veem os seus pecados e apresentam a Deus, podem sim beber da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus só alcança corações arrependidos. Se eu não tenho um arrependimento, se eu não consigo olhar isso dentro de mim, por que Deus precisa agir sobre mim? Por que Deus então tem que colocar? Não porque Ele não queira, mas porque eu não quero, porque eu me acho autossuficiente, isso me basta. A liturgia de hoje, porque abre em certo modo, né, o tempo comum, porque semana passada foi a abertura, mas ela abre para nós esse horizonte de entendermos que na nossa caminhada, na nossa santa viagem até a eternidade, nós precisamos nos alimentar de Cristo, apresentar a Ele as nossas debilidades e pecados, porque Ele, que é o Cordeiro, tira o pecado do mundo. Ele tira. E ao fazer isso, dando-nos a sua graça, nós vamos poder dizer, cheios da graça de Deus: eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade, que é realizar na nossa vida aquilo que Jesus Cristo fez. Ser cristão, como diria São Paulo, é ser santo por quê? Porque é uma assemelhar-se, ao ponto de nós confundirmos se nós estamos lidando com uma pessoa ou se nós estamos lidando com o próprio Jesus. Todos os santos da igreja, todos, aqueles que conviveram com eles, vão dizer a mesma coisa. Todas as vezes que eu falei com Madre Teresa de Calcutá, com São José Maria Escrivá, com os santos do nosso tempo que ainda nem foram canonizados, o primeiro relato é dizer assim: eu me sentia a única pessoa no mundo. Ele só tinha olhos para mim, ele só falava comigo, ele não estava falando com outra pessoa, ele era inteiro em tudo aquilo que fazia. Por quê? Porque assim Jesus o faz. Que nós somos chamados a viver essa experiência também, porque os primeiros próximos é a nossa própria família, nosso esposo, a nossa esposa, os filhos, os nossos colegas de trabalho. Deus nos ajude então, na sua infinita misericórdia, a olhar para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, alimentarmos-nos dele e tirarmos todas as nossas forças que nós precisamos para seguir a nossa vida cristã do coração imaculado e santíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Creio em Deus Pai,